Fala galera, esse é o primeiro vídeo do nosso canal, então roda a vinheta! Então gente, nossa primeira aula de hoje de Libras, parte 1. Nós vamos aprender de onde se originou a Libras. Muitas pessoas ouvem falar sobre essa palavra, né? Libras. E as pessoas ficam pensando, o que é Libras? Mas antes da gente iniciar o nosso vídeo de hoje, que tá sensacional, você que não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, tá? Deixe seu like para você receber os conteúdos das próximas aulas, para você não ficar de fora e não perder nada sobre esse assunto que é tão importante para cada um de nós. Gente, a língua de sinais, da onde surgiu? Muitas pessoas usam gestos para se comunicar. Você que está aí provavelmente já viu alguém conversando em Libras. Aí você ficou olhando e sentiu vontade de aprender, não é verdade? Com certeza. Então, a curiosidade de aprender um novo idioma é que está movendo você querer e mostrar interesse na Libras. Gente, a língua de sinais não começou hoje, não começou o século passado. A língua de sinais ela existe há muito tempo. Muito tempo. Provavelmente você que estuda história entendeu e estudou que os primeiros habitantes que escreviam em cavernas, eles escreviam com tinta, né? Escreviam nas cavernas lá, aquilo era língua de sinais. O que é? Então, é a linguagem de expressão com as mãos e também por imagens, né? Você pode conversar com o surdo através de imagens, de desenhos. Muitas pessoas que não têm essa facilidade com o idioma, eles escrevem em português e mostram para o surdo. Aí o surdo olha, assim, não entende muito bem. Por quê? Nós vamos entender nas próximas aulas. Mas vamos nos concentrar no conteúdo de hoje. A língua de sinais, ela surgiu há muito tempo, no tempo dos escravos. Bem antes, né? As pessoas não sabiam se comunicar com os surdos e os surdos eram considerados pessoas extremamente perigosas, né? Muitas pessoas ficavam bem afastadas dos surdos porque pensavam que era um tipo de maldição ou um tipo de feitiçaria que eles haviam recebido quando eles eram bem crianças, né? Até mesmo na barriga da sua mãe. Então, essas pessoas que não ouviam, até então não eram chamados de surdos, que nós conhecemos hoje, eles eram totalmente desprezados pelas pessoas. As pessoas faziam questão de ficar longe dessas pessoas, com medo de que isso poderia também afetar elas ou até mesmo os seus filhos. Então, imagine só, né? Como essas pessoas, os surdos lá no passado, eles se sentiam abandonados, tristes. Eles já não conseguiam se comunicar. E as pessoas se afastavam ainda mais deles. Muitos dos surdos, eles eram escravos. Eles eram escravizados, de fato. E muitos deles, quando nasciam e não sabia falar, o seu senhor fazia questão de matar ele, né? Porque o escravo não ia, né? Que ele não ouvia, ele não falava, ele não ia produzir, ele não ia trabalhar para o seu senhor, né? Então ele era duramente escravizado e depois, né, ele até mesmo perdia sua vida. Então veja só que a vida do surdo não foi fácil até os nossos dias. Mas depois, com o tempo, né, os surdos começaram a se desenvolver, começaram a ganhar notoriedade no mundo e veio à existência a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Existem muitos, né? Existe o sinal de Libras. Esse é o sinal de Libras. Mas também tem esse. Questão de regionalidade. Né? Às vezes aqui no estado do Pará, né? Os surdos eles conhecem Libras assim, ou esse sinal, para se referir ao idioma. Mas existe questão de regionalidade, pessoal. Que no outro vídeo vocês vão entender sinais de regionalidade. Né? Mas a língua de sinais é diferente? Não, ela é padrão, somente muda as regiões, tá certo?
Igualmente a língua portuguesa, né? Às vezes você conhece uma palavra aqui, mas lá no Rio Grande do Sul tem o mesmo significado, mas o sinal é diferente, tá bom? Mas vocês vão entender isso no próximo vídeo. Então, o surdo, ele começou a criar uma guerra, né? Você que tem filho que é surdo, que tem essa deficiência, às vezes tem essa dificuldade de falar, de se comunicar com seu próprio filho. Às vezes você tem um parente, um vizinho que é surdo, você tem vontade de falar, mas você não consegue. É uma dificuldade. Então fica ligado no canal aqui que vocês vão aprender muito. Mas as pessoas ficaram se perguntando, será que realmente há necessidade de criarmos, né, essa língua de sinais? A língua de sinais sempre existiu, apenas não era reconhecida. Lembre que os primeiros habitantes, né, as pessoas que trabalhavam, os escravos, as pessoas que escreviam, né, nas paredes, isso era um tipo de língua de sinais. Visto que a língua de sinais ela se concentra especificamente em expressão facial do corpo e também, principalmente, das mãos. São expressões. Então, nós vamos entender muito bem que quando o presidente, um dos presidentes aqui no Brasil, ele sancionou a lei que, com certeza, né, abriu os olhos das pessoas e formalizou a língua de sinais como a língua oficial. Como assim oficial, professor? Vou já explicar. A língua de sinais, hoje, ela é reconhecida como mundialmente como uma linguagem formal ou original. Tanto que nas escolas, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo nas faculdades, tem que ter um intérprete, né? Tem que ter um intérprete. O professor lá, né, tá lá explicando em português para a turma, e se houver, né, um surdo na assistência, na turma, ele precisa ter um intérprete para ele fazer para o surdo, para ele entender. Por exemplo, existe muitos surdos hoje, pessoal, que são advogados. Muitos surdos são médicos. Eles consultam as pessoas ouvintes. Claro que ele tem um intérprete junto com ele, né? Ele vai fazendo, né, em libras, e o intérprete vai falando para a pessoa entender. Em português, no caso, né? Então, veja só como a língua de sinais ganhou proporção. Hoje, muitas faculdades ofertam, né, vagas de intérprete. Outras ofertam vagas de instrutores de libras. Você provavelmente está aqui porque esse assunto lhe interessa. Então, esse vídeo, pessoal, foi o primeiro da parte 1, da como se iniciou a Libras. Na parte 2, se vocês deixarem um like, tá bom, pessoal? Valorizar o nosso trabalho independente, com certeza vocês vão aprender ainda mais com relação a Libras, que tem ganhado tanta proporção. Claro que nós vamos ter outros vídeos que vai ser prático, né? Nós iniciamos aqui o vídeo falando de forma, né, como se iniciou. Na próxima vez eu vou trazer a parte 2, que vai explicar ainda mais como os surdos hoje podem garantir esse direito, né, de ter um intérprete na sala de aula, como eles podem ter esse direito, né, eles têm esse direito, né, de se socializar. Os surdos fazem tudo, né? Então, não há barreiras. Não é só porque ele não ouve e não fala que ele vai ser tratado de forma desigual. Existe uma coisa chamada, pessoal, de inclusão social. Inclusão social, ela, como o nome diz, né, ela une. É uma sociedade. Ela não exclui ninguém. Ela tem que unir. Independente se a pessoa tem uma deficiência, quer seja a surdez, né, a visão, né, a pessoa talvez não consiga andar, mas ele merece, ele tem esse direito de estar junto na sociedade. Não é só porque ele está descartado, não é dessa maneira. Isso é inclusão social, tá bom? Isso nós vamos aprender no próximo vídeo, que eu conto com a participação de vocês. Muito obrigado e até mais.